Começa agora aqui na Web Rádio Coisas da Dina, sem receita pronta, com Pri Chef Nutri. Oi, eu sou Priscila, conhecida como Pri Chef Nutri. Começa agora, sem receita pronta, aqui na Web Rádio Coisas da Dina, onde as vozes do Brasil e do mundo se encontram. No episódio de hoje, vamos falar sobre doçura. E eu estou aqui hoje com o nosso chefe confeiteiro diretamente de São Paulo, Ale. Ele vai se apresentar, ele vai contar um pouquinho da trajetória dele. Seja muito bem-vindo, Ale. Obrigado, Pri. Todo mundo tá aqui ansioso para saber quem é o Ale. Conta um pouquinho pra gente, bem rapidinho, quem é o Ale, como foi que você chegou na confeitaria. Gente, ele tem passagem por grandes nomes da gastronomia, então é um cara cheio de experiência e eu tô tendo prazer de aprender com ele um pouco esses dias aqui em São Paulo. E ele vai contar um pouquinho sobre ele. Vamos lá, vou tentar. Não sou muito bom nessa parte, mas vou me esforçar. Bom, eu sou a Lê, Pri já me revelou aí pra todos. Sou confeiteiro, sorveteiro, bocoió e pai da Lívia nas horas vagas. Comecei minha trajetória na gastronomia de uma maneira, de certa forma, inusitada. Eu antes estudava engenharia de produção mecânica, depois fui trabalhar com vendas. E aí adoeci no meio da minha jornada, tive que fazer um tratamento, enfim, tive um quadro depressivo moderado. E um dos pilares do meu tratamento era a cozinha, então eu cozinhava em casa para me distrair, relaxar. E aí depois que meu tratamento acabou, eu decidi que eu precisava fazer alguma coisa que me gerasse renda e ao mesmo tempo me desse um certo prazer também, né? Foi onde eu encontrei a cozinha. Então eu larguei tudo que eu estava fazendo e fui estudar gastronomia. E é engraçado, né? Hoje eu sou confeiteiro formado, eu estudei para isso, mas no começo da carreira eu não tinha nenhuma pretensão de ser confeiteiro. Eu não sabia fazer um bolo em casa, pra vocês terem uma ideia. E eu tenho uma história muito engraçada que eu gosto de falar, às vezes, que em algum momento da minha adolescência eu fui fazer um bolo, minha mãe não estava em casa, e o bolo ficou horroroso. E eu peguei, enrolei numa sacola e joguei no telhado, pra ela não ver que deu errado. Então, nenhum caminho me levava pra confeitaria. E aí eu fui estudar gastronomia, eu fui fazer estágio, e aí passei no Mocotó e meu primeiro estágio lá dentro foi na cozinha de confeitaria. Um mês que eu passei lá dentro, e desse mês que eu passei, saí de lá convicto que eu queria ser confeiteiro. Eu encontrei dentro da confeitaria uma relação muito grande com os números, que era uma coisa que eu já gostava por conta da engenharia e das vendas, né? Então, finalizei meu estágio de 5 meses e depois disso eu fui finalizar a faculdade e me especializar em assuntos da confeitaria. E foi daí que partiu essa ideia mirabolante de virar confeiteiro. E o fato de ter facilidade com coisas mais precisas, né, que são relacionadas à matemática, etc., me fizeram aprender muito mais fácil as coisas da confeitaria. E, gente, essa história é linda, recheada de doçura, e ele foi o primeiro confeiteiro, um dos primeiros confeiteiros a participar do MasterChef Confeitaria. Conta aí esse breve insight desse desafio de estar representando também o Mocotó lá, e não só o Mocotó, mas a sua vida, a sua história. Sim, o Master, acho que foi um capítulo muito legal. Eu costumo falar que o MasterChef, o programa, ele me levou para gastronomia. Então, antes de estudar, eu acompanhava o programa desde as primeiras edições. Estar no programa foi uma coisa assim que eu nunca tinha imaginado, né? Eu tive duas oportunidades de participar do Master. A primeira foi como jurado. Então, o ano anterior ao Master Confeitaria, eu fui convidado para participar de uma prova como jurado. Isso para mim já foi o ápice, né? Então, eu achei que naquele momento eu já tinha conquistado, sei lá, um pouco mais de espaço na minha área. E também conquistado, eu acho, o sucesso de carreira, né? Então, todo mundo tem um MasterChef como referência. E tenho certeza que muitos profissionais da área querem um dia aparecer na TV dentro do programa, com os chefes que são jurados lá. Isso pra mim já foi ótimo. E no ano seguinte eu tive o prazer de participar da primeira edição do MasterChef Confeitaria Brasil. E foi uma experiência, assim, também surreal. Eu costumo falar que o maior prêmio do programa pra mim foram as pessoas, na verdade, né? Então o programa me conectou com muita gente legal. O próprio elenco, né, da minha temporada foi um elenco muito especial, que a gente tem amizade até hoje, inclusive. E foi uma experiência, assim, muito, muito, muito boa. Não só pelo trabalho, mas eu acho que para uma evolução pessoal também. Saí do programa enriquecido, não pelo prêmio, né? Não no fator monetário, mas eu acho que enriquecido de amizades, de conhecimento, de reconhecimento. Foi muito bom mesmo. Que bom. Gente, a gente precisa encerrar, mas a gente ficaria aqui horas conversando sobre o mundo da confeitaria, sobre a mudança de vida que a gastronomia pode fazer. Como o nome do programa já diz, é sem receita pronta. Ale, muito obrigada
pela sua disponibilidade de contar brevemente sua história, de te conhecer Eu que em agradeço. 5 minutos agora sobre seu contexto histórico, de como você chegou na cozinha. Espero que sejam histórias que motivem outras pessoas que estão nos ouvindo, que precisa crescer dentro da gastronomia, romper com tantos estereótipos que a gente encontra por aí, com tantas dificuldades, mas feliz pela sua história de resiliência e de avanços. Esse foi mais um episódio do Sem Receita Pronta. Eu sou Priscila, Pri Chef Nutri. E se você quer continuar essa conversa, me siga lá nas minhas redes sociais, @PrisChefNutri. Siga também o Ale, fala aí seu Instagram. Ale.Sotero, tem muita coisa boa lá. Segue lá o Ale.Sotero. Segue também os Coisas da Dina Oficial. Ouça este episódio e outros mais que estão na seção podcast aqui no nosso site. E até o próximo encontro. Você acabou de ouvir Sem Receita Pronta, com Pri Chef Nutri. Se não conseguiu ouvir o programa inteiro, já está disponível na seção podcast aqui do nosso site coisasdadina.com.br.